A claridade branca do hospital nunca parecia realmente branca. Havia algo nela que lembrava a neve velha, um brilho frio, artificial que tornava tudo ao redor mais silencioso do que deveria ser. Laura percebeu isso logo na primeira noite em que ficou internada. O ar-condicionado fazia o mesmo ruído intermitente, ora soprando, ora descansando, e cada vez que o silêncio retornava, ela sentia o peso de sua própria respiração. Doía o corpo, doía por dentro, mas doía ainda mais essa sensação de estar suspensa entre o desconhecimento e o medo. Estava ali porque quase desmaiou no trabalho, e o diagnóstico ainda era uma interrogação. Se você está sentindo a história crescer dentro de você, amiga, já deixa seu like e se inscreve no canal Contos Sáficos para acompanhar cada nova conexão intensa que criamos por aqui. Naquela madrugada, enquanto tentava encontrar uma postura confortável no colchão rígido, a porta abriu devagar e uma figura entrou, iluminada pelas luzes do corredor. O som era quase imperceptível, passos cuidadosos, ritmados, de alguém acostumada a andar sem incomodar. Quando a mulher se aproximou, Laura percebeu o crachá pendurado sobre o peito, balançando de leve com o movimento. Luana, enfermagem. Ela tinha um semblante atento, quente, diferente dos semblantes apressados que passaram pela sala mais cedo. Carregava uma prancheta em mãos, mas não parecia ter pressa nenhuma de anotar qualquer coisa. Seus olhos correram por Laura como quem observa detalhes que ninguém mais vê, não de forma invasiva, mas de maneira humana. O tipo de olhar que procura o que está escondido atrás da dor. Está com dificuldade para dormir? Perguntou ela com voz baixa, como se o hospital inteiro pudesse acordar se falasse mais alto. Laura respirou fundo antes de responder. O barulho da máquina, acho. Ou meu corpo, ou tudo junto. Luana sorriu de leve, um sorriso pequeno, mas genuíno, que parecia abrir espaço no ambiente abafado. É normal, primeira noite é sempre mais difícil. Vou ajustar isso aqui, ela disse enquanto mexia no equipamento ao lado da cama. E talvez fique mais confortável. O silêncio entre elas não era pesado. Ao contrário, tinha uma textura suave, como se estivesse acolhendo. Quando Luana terminou o ajuste, passou o olhar novamente pela prancheta e depois pelos olhos de Laura, avaliando algo invisível. Quer um chá? Perguntou. Ajudaria a relaxar. Pode? Laura questionou, surpresa com a gentileza inesperada. Se não estiver restrita a líquidos, pode sim. Vou checar e já volto. E então saiu. Deixou a sala tão silenciosa quanto a encontrou. Mas agora havia algo diferente ali dentro. Um rastro de presença. Uma espécie de calor que ficou. Luana voltou alguns minutos depois com uma xícara fumegante. O vapor subia como névoa morna, espalhando o cheiro de camomila pelo quarto. Ela entregou a bebida com cuidado, segurando a borda da xícara com as duas mãos, como se estivesse oferecendo algo precioso. Não é nada demais, mas ajuda, disse. Laura deu um gole lento, como se saboreasse não só o chá, mas o gesto. Era impressionante como em tão pouco tempo aquela enfermeira conseguia trazer uma sensação de segurança. Obrigada, murmurou. De nada, a gente cuida do que dói, mas também do que pesa, respondeu Luana, e aquela frase ficou ecoando por dentro. A madrugada seguiu com pequenas visitas, verificar sinais vitais, ajustar o soro, observar a respiração, porém sempre com a mesma delicadeza. Com o passar das horas, Laura começou a notar detalhes sobre ela. A forma como o coque baixo deixava algumas mechas soltas, o jeito como ela inclinava o corpo para ouvir com atenção, como colocava a mão na borda da cama, nunca diretamente no paciente, como se respeitasse um limite invisível até ser convidada a atravessá-lo. Em certo momento, Laura, tomada pela mistura de cansaço e curiosidade, perguntou: Você sempre trabalha nesse turno? Luana levantou os olhos da prancheta. Sim, gosto da madrugada. As pessoas são mais sinceras quando o mundo está dormindo. A sinceridade daquela resposta fez algo se mover dentro de Laura. E você? Continuou Luana. Consegue ser sincera de madrugada? Não sei, Laura hesitou, mexendo na coberta. Talvez eu não esteja acostumada a ser sincera nem comigo. Luana inclinou a cabeça, estudando sua expressão sem julgamentos.
Então talvez essa seja uma boa hora para começar. Laura desviou o olhar, sentindo o peso e ao mesmo tempo o conforto daquela provocação suave. Não se lembrava da última vez que alguém falara com ela assim, com uma mistura de firmeza e gentileza. O exame que ela faria só aconteceria na manhã seguinte, então a madrugada era um território vago. Quando o relógio marcou 3 e pouco, o hospital parecia um navio perdido no meio de um mar silencioso. Luana voltou, encostou-se no balcão ao lado da cama e respirou fundo, como quem tira um segundo para si no meio do caos. Você trabalha com o quê? Perguntou ela, abrindo espaço para outra conversa. Laura piscou devagar. Sou arquiteta. Ou tento ser. Nos últimos meses parece que tudo tá pesado demais. Exaustão? Luana perguntou, como quem já tinha visto aquilo dezenas de vezes. E um pouco de medo, Laura admitiu. Medo de não dar conta, medo de não ser suficiente, medo de estar indo na direção errada. Luana cruzou os braços, pensativa. Medo também é um sintoma, mas pouca gente olha para ele. Acho que eu nunca olhei direito, Laura respondeu. A enfermeira sorriu de canto. Então talvez seja por isso que seu corpo resolveu gritar. Havia algo magnético na forma como ela falava. Não eram apenas palavras. Era como se Luana tivesse a capacidade de colocar a luz onde ninguém enxergava. Laura se sentiu desmontando, mas não de um jeito ruim. Era como se alguém finalmente encontrasse uma chave antiga que ela havia perdido dentro de si. Às 4h30, Laura acordou com a sensação de que tinha dormido apenas alguns minutos. Luana estava ali outra vez, dessa vez anotando algo na prancheta. Desculpa, Laura murmurou, a voz rouca. Eu dormi? Dormiu. Finalmente. Luana sorriu. Fico feliz por isso. Laura respirou fundo. A dor ainda estava ali, mas havia uma suavidade nova misturada. Obrigada por hoje, de verdade. Luana a encarou por alguns segundos, longos, intensos, profundos, e então disse: Eu estou aqui, Laura, não só por causa do plantão. Aquilo caiu dentro dela como um impacto silencioso. Laura abriu a boca para responder, mas não encontrou palavras. Luana, percebendo isso, apenas tocou de leve o suporte de soro, como se aquele gesto substituísse o toque que ela ainda não ousava dar. Vou voltar daqui a pouco, disse suavemente. Qualquer coisa, chama. E saiu, mas dessa vez, quando a porta se fechou, Laura sentiu uma ausência que era quase presença. Como se Luana tivesse deixado um rastro de si no ar, dentro do peito, em cada canto do quarto. Quando o dia começou a nascer, o hospital mudou de cor. A luz artificial se misturou ao azul pálido do amanhecer, criando um tom mais morno, quase aconchegante. Laura observou a claridade entrando pela janela estreita e teve uma sensação estranha. Algo dentro dela estava mudando. Parecia um começo, embora não tivesse nome ainda. E então Luana entrou pela última vez naquele turno, sem prancheta, sem pressa, sem o peso dos passos anteriores, apenas ela. O sorriso não era grande, mas era diferente, parecia íntimo. Vou ser trocada agora, ela avisou. Mas volto à noite. Laura sentiu o peito apertar e ao mesmo tempo expandir. Começou a falar, mas sua voz falhou. Luana deu um passo a mais, ficou mais próxima da cama, o suficiente para que Laura sentisse o perfume leve que ela usava, algo entre lavanda e chuva. Vai dar tudo certo, disse a enfermeira com serenidade. E eu estarei aqui. Laura sentiu, sem conseguir esconder o quanto aquela frase significava. Luana segurou a borda da cama, o gesto que sempre fazia, mas dessa vez, seus dedos chegaram mais perto da mão de Laura, quase tocando, como se desenhassem um convite silencioso para algo que ainda ia nascer. Até a noite, disse. E saiu, mas dessa vez, quando a porta se fechou, Laura sentiu uma ausência que era quase presença. Como se Luana tivesse deixado um rastro de si no ar, dentro do peito, em cada canto do quarto. A manhã levou embora uma parte da angústia de Laura, mas trouxe outra, a inquietação pela ausência de Luana. Era estranho pensar assim tão cedo sobre alguém que conheceu apenas durante uma madrugada,
mas havia algo na forma como aquela enfermeira olhava para ela. Algo que ultrapassava as paredes brancas, a prancheta, os protocolos. Era como se Luana enxergasse a dor, não só o sintoma, a pessoa, não só a paciente. Conforme os minutos passaram, a rotina do hospital tomou forma. Médicos vieram, trocaram palavras técnicas, pediram novos exames. E apesar de tudo, Laura se pegava olhando para a porta, como se esperasse que a qualquer instante aquele sorriso discreto entrasse novamente e reorganizasse o ambiente. Quando o relógio se aproximou do meio-dia, outra enfermeira veio trocar o soro. Era eficiente, direta, mas sem o toque humano que Laura tinha sentido antes. Após ajustar a agulha, ela perguntou: "Está tudo bem?" Laura abriu a boca, mas respondeu mecanicamente: "Estou... sim." A outra profissional saiu tão rápido quanto entrou. Laura ficou olhando para o movimento da porta se fechando, sentindo uma falta que não fazia sentido ter se tornado tão grande em tão pouco tempo. Por volta das 3 da tarde, o hospital já estava cheio de ruídos. Carrinhos sendo empurrados, passos apressados, vozes entrelaçadas. Foi nesse ambiente que um médico jovem entrou no quarto com uma pasta nas mãos. "Laura, trouxe os resultados", disse com um sorriso profissional. Ela engoliu seco. "É sério?" "Não é nada grave, felizmente", respondeu enquanto abria os papéis. "Seus exames mostram um quadro de exaustão extrema aliado a um desequilíbrio metabólico. Uma combinação de estresse, falta de descanso e alimentação irregular. Nada permanente, mas que exige atenção." Laura soltou o ar devagar, sentindo um misto de alívio e vergonha. "Eu imaginava", murmurou. "Eu sabia que estava demais, mas não pensei que meu corpo fosse me parar." "O corpo sempre cobra", disse o médico. "Vamos mantê-lo aqui até amanhã para monitorar, ajustar vitaminas e verificar sua pressão. Depois disso, pode ir para casa." "Amanhã", repetiu Laura, e seu pensamento correu imediatamente para a possibilidade de ver Luana novamente naquele turno noturno. O médico continuou explicando cuidados, medicações e recomendações. Laura ouviu tudo, mas parte dela estava em outro lugar, presa numa sensação estranha de antecipação. Quando o sol começou a se pôr, tingindo o quarto com tons alaranjados, Laura percebeu que estava inquieta demais para dormir. Pegou o celular, olhou mensagens antigas de trabalho, apagou notificações, fechou aplicativos, mas nada preenchia essa ansiedade silenciosa. Até que, de repente, ouviu o som suave da porta se abrindo, e lá estava ela. Luana entrou com o jaleco impecável, o cabelo preso do mesmo jeito, mas havia algo diferente no rosto dela. Uma serenidade misturada com expectativa. Laura sentiu o corpo inteiro reagir antes mesmo de pensar. Era como se a presença dela alterasse a temperatura do ar. "Boa noite, Laura", disse a enfermeira com aquela voz calma que parecia feita para horários assim. "Você voltou", respondeu Laura, e sua voz saiu mais suave do que pretendia. "Eu disse que voltaria, não disse?" Luana sorriu de canto enquanto se aproximava. "Como você está?" "Melhor, eu acho." O médico explicou o quadro e não é nada grave. O olhar de Luana suavizou ainda mais, como se estivesse sinceramente aliviada. "Fico feliz. Você parecia assustada ontem." "Eu estava", ela admitiu. "Mas você ajudou." Luana parou ao lado da cama e apoiou as mãos na lateral da prancheta, inclinando levemente o corpo. "Eu só fiz meu trabalho." Laura mordeu o canto do lábio. Não foi só isso." A enfermeira desviou os olhos por um instante, como se processasse aquela frase com cuidado. Quando voltou a encarar Laura, havia algo diferente no olhar. Algo que não estava ali na madrugada anterior. "Vou verificar seus sinais", disse, retomando a postura profissional, mas com uma doçura que não se disfarçava. Ela segurou o pulso de Laura para medir a frequência cardíaca. O toque foi leve, mas firme o suficiente para Laura sentir um arrepio subir pelo braço. Luana pareceu notar, porque seus olhos se ergueram encontrando os dela.
Foi um instante breve, mas intenso. Um instante que disse mais do que qualquer diagnóstico. O seu pulso tá normal, murmurou Luana sem desviar o olhar. Um pouco acelerado, mas normal. Laura engoliu seco. Talvez seja você. Luana sorriu, e aquele sorriso trouxe um calor estranho, quase íntimo. Não vamos tirar conclusões precipitadas, ela brincou, mas seu olhar permanecia firme, quase convidativo. Depois de checar os aparelhos, Luana puxou a cadeira e se sentou ao lado da cama, algo que não havia feito antes. Laura sentiu o coração bater mais rápido, sem entender exatamente onde essa conversa ia chegar. Hoje seu dia foi melhor? Perguntou a enfermeira, apoiando os braços sobre as pernas. Foi. Cansativo, diferente, mas melhor sabendo que você ia voltar. Luana respirou fundo, como se aquela resposta a tocasse mais do que deveria. Sabe, Laura, pessoas muito fortes geralmente são também muito solitárias. E quando entram num hospital, essa solidão pesa ainda mais. Acho que ontem eu vi isso em você. Viu? Viu? Respondeu com firmeza. E também vi algo mais. Vi alguém tentando respirar dentro de um corpo exausto, e alguém que não está acostumada a receber cuidado. Laura sentiu um aperto no peito que não era dor física. Aquilo era verdade demais. Talvez eu não saiba mesmo. Não faz mal, disse Luana com suavidade. A gente aprende. O silêncio que se seguiu não era desconfortável. Era quase próximo, quase íntimo. Laura puxou a coberta até a altura do colo e olhou para a janela, tentando organizar o turbilhão dentro de si. É estranho, mas eu me sinto segura quando você está aqui. Não é estranho, respondeu Luana. É humano. E é recíproco. Laura virou o rosto devagar, surpresa com a última palavra. Recíproco? Eu fico tranquila quando venho aqui, disse Luana, e sua voz carregava uma sinceridade rara, talvez mais do que deveria. A frase ficou suspensa no ar entre elas, densa e suave ao mesmo tempo. Laura sentiu a respiração se alterar, como se aquele instante estivesse deslocando seu eixo interno. O restante do turno passou com Luana entrando e saindo do quarto, mas sempre com uma frequência maior do que o necessário. Às vezes ela vinha apenas para ajustar o lençol, outras para reorganizar a mesa, outras ainda para verificar equipamentos que claramente não precisavam ser verificados. E todas essas pequenas visitas faziam Laura sentir que algo estava crescendo ali, algo cuidadoso, lento, mas inevitável. Por volta das 2 da manhã, Laura acordou com uma pontada no abdômen. Não era dor forte, mas incômoda o suficiente para fazê-la mudar de posição. Antes mesmo de apertar o botão de chamada, Luana apareceu na porta. "Está tudo bem?" ela perguntou imediatamente. "Acho que me mexi rápido demais", disse Laura, respirando fundo. Luana se aproximou, tocou a borda da cama e dessa vez deixou seus dedos roçarem de leve a mão de Laura. Foi um toque rápido, mas suficiente para fazer a pele dela queimar num calor inesperado. "Eu vou ajustar o travesseiro. Deixe-me ajudar." Ela colocou uma das mãos nas costas de Laura para ajudá-la a se levantar. O toque foi suave, firme, acolhedor e provocante. Laura sentiu a respiração prender na garganta, e Luana também sentiu algo, porque sua mão ficou ali um segundo a mais do que seria profissional. "Obrigada", murmurou Laura, sentindo o rosto esquentar. "Eu estou aqui", respondeu Luana, e dessa vez sua voz veio mais baixa, quase um sussurro. A enfermeira ajeitou a coberta ao redor do corpo de Laura com uma delicadeza que parecia mais carinho do que procedimento. Seus dedos roçaram a clavícula dela no final do movimento, e Luana hesitou por um momento, como se estivesse lutando contra um impulso. Laura virou o rosto ligeiramente para encontrar os olhos dela. "Você sempre cuida assim?" Luana respirou fundo. "Não, só quando vale a pena." A frase entrou no peito de Laura como um impacto quente e silencioso. "Luana", começou, mas não conseguiu continuar. A enfermeira então aproximou-se devagar,
como se desse ao tempo a chance de impedir algo, mas o tempo não impediu. Luana inclinou o rosto, não suficiente para um beijo, mas suficiente para que suas respirações se encontrassem. Laura, não posso cruzar esse limite agora, mas não pense que eu não quero. A confissão fez o corpo de Laura estremecer. Era uma verdade que ela não sabia que esperava ouvir. Eu também quero, Laura murmurou, quase sem voz. Luana fechou os olhos por um instante, respirando fundo, recuperando o controle. Quando abriu novamente, estava com o semblante firme, mas seus olhos eram puro desejo contido. Quando você sair daqui, ela disse lentamente, a gente conversa sem jaleco, sem regras, sem paredes brancas. Laura sentiu o coração pular. Promete? Prometo, Luana respondeu, tocando de leve o dorso da mão dela. E cuidou. Como quem sabe que o toque é a primeira forma de amor. O resto da madrugada foi feito de olhares longos, silêncios cheios e gestos que nunca eram apenas gestos. Luana parecia sempre encontrar uma desculpa para voltar ao quarto. Laura parecia sempre ter uma pergunta para prolongar a presença dela. E entre essas idas e vindas, algo florescia de maneira inevitável, silenciosa e profunda. Algo que nenhuma das duas conseguia mais ignorar. Por volta das 6 da manhã, Luana entrou no quarto para a última checagem. Ela estava diferente, um pouco cansada, mas com um brilho sereno no olhar. Eu volto hoje à noite para dar alta em você. E aí? A gente conversa, completou Laura. Luana sorriu, um sorriso íntimo, lento, seguro. Sim, a gente conversa. Antes de sair, ela tocou de leve a mão de Laura, não como enfermeira, mas como mulher. E saiu, mas dessa vez Laura não sentiu ausência, sentiu promessa. O amanhecer não trouxe apenas luz para o quarto de Laura, trouxe inquietação. Aquela manhã tinha um peso doce, como se fosse o final de um ciclo que nunca deveria ter começado dentro de paredes brancas. Ela já tinha vestido a roupa confortável que escolheu para alta, um moletom claro e uma calça leve, mas o coração batia como se estivesse esperando um veredito. A enfermeira da manhã entrou e saiu sem grande contato, apenas seguindo uma rotina mecânica. Perguntou se ela tinha dormido bem, conferiu o prontuário, ajustou o soro pela última vez. Laura respondia, mas sua mente estava em outro lugar, no turno da noite, naquela promessa que já parecia mais real do que o cheiro de desinfetante no ar. E quando o relógio chegou perto das 18 horas, o hospital mudou de ritmo. Era como se uma nova energia invadisse os corredores. Vozes diferentes, passos diferentes, um ar novo entrando pela porta. Laura sentiu o estômago contrair. Era agora. Luana estava chegando para o plantão. Ela se levantou da cama, caminhou até a janela estreita e ficou ali, observando o céu anil escurecer pouco a pouco. O coração estava acelerado, mas não por medo. Era expectativa, era desejo. Era a sensação de que algo prestes a acontecer estava nascendo dentro dela com força demais para ser contida. Então, finalmente, a porta se abriu. Luana entrou. A luz fraca do quarto contornou sua silhueta, e por um instante, Laura sentiu o mundo inteiro parar. A enfermeira carregava o jaleco branco, mas havia algo diferente no rosto. Uma suavidade íntima, como se aquele reencontro fosse tão esperado por ela quanto por Laura. Boa noite, disse Luana, e sua voz parecia mais quente do que antes. Laura sorriu. Boa noite. A enfermeira fechou a porta com cuidado, como se quisesse impedir o mundo de entrar. Caminhou até a cama, colocou a prancheta sobre a mesa e soltou um suspiro leve. Pensei em você o dia inteiro, confessou quase num sussurro. A frase entrou no peito de Laura como fogo. Eu também, respondeu, muito mais do que imaginei que fosse possível. Luana deu um passo mais perto, depois outro. Os olhos dela eram um convite silencioso, um pedido e uma promessa ao mesmo tempo. Eu vim te dar alta,
ela disse, tocando de leve o papel. Mas você sabe que essa não é a parte mais importante da minha noite. Laura sentiu as pernas perderem força. Então, qual é? Luana sorriu devagar. Ver você ir embora bem. E te ver fora daqui. Te ver como mulher, não como paciente. Laura respirou fundo, sentindo um calor incontrolável subir pelo corpo. Eu quero isso, disse, sincera, urgente, inteira. Quero muito. Luana esticou a mão, tocando pela primeira vez o pulso de Laura sem a desculpa de medir sinais vitais. Um toque quente, firme, seguro e profundamente íntimo. Então vamos, pediu ela, com a voz baixa. Sai comigo daqui. Os corredores do hospital pareciam outros enquanto elas caminhavam lado a lado. Não havia pressa, não havia protocolo, não havia silêncio de madrugada. Era como se cada passo fosse um primeiro passo para algo que estava esperando para existir. Luana caminhava próxima, mas sem invadir, respeitando aquele intervalo de desejo tensionado que só cresce quando não é tocado. Laura sentia o perfume dela, uma mistura sutil de lavanda e corpo quente, e quase se perdia na sensação de que algo prestes a acontecer estava puxando as duas para a mesma direção. Quando chegaram ao saguão, a burocracia da alta foi rápida. Luana assinou um documento, fez algumas recomendações profissionais, mas seu olhar traía qualquer formalidade. Era desejo contido, era carinho implícito, era o tipo de intensidade que não se disfarça, mesmo em uniformes brancos. Lá fora, a noite tinha cheiro de ar fresco. Laura respirou fundo, como se estivesse saindo não apenas de um hospital, mas de uma versão cansada de si mesma que finalmente tinha encontrado descanso. Você mora perto? Perguntou Luana. Poucos quarteirões, respondeu Laura. Luana assentiu. Posso caminhar com você? Eu quero que caminhe, Laura disse. E começaram a andar pelas ruas tranquilas. O céu estava limpo, iluminado por poucas estrelas e pela luz dos postes. Era um cenário simples, mas parecia feito sob medida para aquele momento. Por alguns minutos caminharam em silêncio. Um silêncio cheio, bonito, sem pressa. Luana mantinha as mãos dentro dos bolsos do jaleco, como se precisasse segurá-las para não tocar Laura antes do tempo certo. Laura, por outro lado, sentia o braço formigar, como se a pele tivesse esperando um toque que reconheceria imediatamente. Sabe, disse Luana de repente, quando eu trabalho à noite, costumo pensar que o mundo fica mais sincero. Mas hoje eu só conseguia pensar em você. Laura parou de andar. Luana também parou, virando-se para ela. Eu não sei o que está acontecendo, mas faz muito tempo que eu não sinto algo assim. Eu também não, disse Luana, aproximando-se meio passo. Mas não quero correr. Quero sentir. Quero descobrir. Laura engoliu seco. E se for algo que dói depois? Então a gente aprende juntas, mas eu não quero negar algo tão verdadeiro. As duas se olharam como se só existissem elas naquela rua. O mundo inteiro desapareceu, dissolvido em respirações próximas e olhares demorados. Laura deu um passo, diminuindo a distância. Luana não recuou, não respirou fundo, não hesitou. Apenas sentiu. As mãos de Laura alcançaram a face de Luana com uma delicadeza que parecia febre. Luana fechou os olhos ao toque, inclinando levemente o rosto em sua direção. Se eu te beijar agora, Laura sussurrou. Você vai dizer que é cedo? Luana abriu os olhos devagar, e o brilho ali era puro desejo. Vou dizer que é inevitável. E então aconteceu. Laura aproximou o rosto até que suas bocas se encontrassem numa pressão inicial suave, tímida, mas carregada de tudo o que ficou preso nos olhares, nos toques interrompidos, nas madrugadas contidas.
Luana correspondeu como quem guarda um desejo há muito tempo, deslizando uma das mãos até a nuca de Laura. O beijo se aprofundou devagar, ganhando calor, perdendo medo, encontrando um ritmo único entre as duas. Era um beijo que dizia, eu te vi. Um beijo que dizia, eu esperei por isso. Um beijo que dizia, estou aqui. Quando separaram os lábios, as duas estavam com a respiração curta, mas o sorriso de Luana era suave, íntimo, o tipo de sorriso que só nasce quando o corpo diz uma verdade antes da mente. Vem, ela murmurou. Caminha comigo até sua casa. Quero te deixar lá. O trajeto foi feito de mãos que se encontravam e se soltavam como se estivessem descobrindo o próprio tempo. Laura sentia o corpo inteiro vibrar, como se cada passo fosse uma confirmação de que algo maior estava em movimento. Luana caminhava ao lado dela com uma tranquilidade profunda, mas seus dedos, quando se tocavam, carregavam um calor que Laura não queria esquecer jamais. Quando chegaram ao prédio, pararam diante da entrada. A rua estava quieta, a noite cúmplice. Quer subir? Laura perguntou com a voz baixa, mas cheia de intenção. Luana sorriu, um sorriso lento, cheio de promessa. Quero, mas não hoje. Laura se surpreendeu. Não? Não, disse Luana, acariciando o rosto com o polegar. Você acabou de sair do hospital, tá frágil, tá cansada, e eu quero viver isso com você inteira. Quero te ver descansada, te ver pronta, te ver forte. Quero que a gente comece direito. Laura sentiu algo quente e profundo crescer dentro dela. Não era frustração, era um respeito tão intenso que parecia tocar a alma. Então quando? Luana aproximou os lábios da orelha dela e sussurrou. Amanhã. Me espera amanhã. Laura sorriu sem conseguir conter. Amanhã. Luana se afastou um passo, mas não quebrou o olhar. Era como se estivesse indo, mas deixando parte de si ali. Dorme bem, Laura. Você também. E então ela se virou e começou a caminhar de volta pela rua tranquila. Laura ficou ali, parada, observando a silhueta dela se afastar, firme, segura, bonita. Quando Luana virou a esquina, Laura entrou no prédio com o coração em chamas. A noite foi longa. Laura tomou banho, tropeçou nos próprios pensamentos, deitou na cama e encarou o teto por longos minutos. Seu corpo, antes tão cansado, parecia acordado pela primeira vez em meses. Cada toque que Luana deu, cada olhar, cada palavra sussurrada voltava em ondas que faziam sua pele arrepiar. Quando o sono finalmente chegou, trouxe com ele uma sensação nova, não de medo, mas de começo. A manhã seguinte chegou com uma luz dourada entrando pela janela. Laura lavou o rosto devagar, com movimentos que pareciam parte de um ritual novo, como se estivesse se preparando para algo que mudaria tudo. Vestiu uma roupa confortável, arrumou o cabelo, colocou um perfume leve. Passou a manhã tentando fazer coisas simples, arrumar a sala, organizar gavetas, mas sua mente estava voltada para um único ponto: a noite. E a noite chegou. Às 19 horas em ponto, o interfone tocou. Laura sentiu o corpo inteiro tremecer. Atendeu. É a Luana, disse a voz do outro lado, baixa, quente. Laura destravou o portão sem dizer uma palavra. Quando a porta do apartamento se abriu, Luana entrou vestindo roupas comuns, jeans escuro, camiseta preta, cabelo solto. Parecia outra mulher, ou talvez a mesma, só que fora das paredes brancas, livre de protocolos, livre para sentir. Boa noite, disse ela, com um sorriso carregado de intenção. Boa noite, respondeu Laura, respirando fundo. As duas se aproximaram devagar, como se um mundo tivesse desacelerando para elas. Quando ficaram frente a frente, Luana ergueu a mão e tocou o rosto de Laura com a mesma delicadeza que tinha no hospital, mas agora havia algo diferente. Não havia mais limite profissional, não havia mais contenção. Você tá bem? Perguntou. Agora eu tô,
respondeu Laura. E antes que qualquer palavra pudesse preencher o espaço, Luana inclinou-se e uniu seus lábios aos de Laura num beijo quente, firme, profundo. Um beijo que não tinha mais nada de contido. Laura segurou a cintura dela, trazendo-a para perto com uma necessidade urgente, e Luana deslizou as mãos pelas costas dela até se encaixarem num abraço que era metade desejo, metade entrega. O beijo se intensificou, as respirações se misturaram, o mundo desapareceu. Era como se todo o cuidado dado no hospital tivesse se transformado em toque, em calor, em promessa cumprida. Quando se separaram, ofegantes, Luana encostou a testa na de Laura. "Hoje eu não vim te cuidar", ela murmurou. "Vim te sentir." Laura sorriu, puxando-a novamente pela cintura. "Então fica comigo." Luana respondeu com um beijo ainda mais profundo. E naquele instante, sem paredes brancas, sem jaleco, sem medo, elas viveram o começo do que nunca poderia ter sido outra coisa além de inevitável. Amiga, se essa história tocou você, se essa entrega entre Laura e Luana te arrepiou como merece, se inscreve no canal Contos Sáficos, deixa seu like e compartilha com outra mulher que ama histórias intensas como essa.